Olá, mentes em busca de um alicerce moral sólido, e bem-vindos ao Resumo Intelectual. Hoje vamos adentrar a mente de um dos maiores gigantes da filosofia moderna, Immanuel Kant, e desvendar um conceito que revolucionou a ética: o imperativo categórico. Preparem-se para uma ideia que há mais de 200 anos ainda nos desafia a repensar a natureza da nossa moralidade. Kant, em sua fundamentação da metafísica dos costumes, não estava interessado em nos dizer o que é certo ou errado em situações específicas, mas sim em descobrir o princípio universal que deveria guiar todas as nossas ações morais. Ele buscava uma lei moral que não dependesse de desejos pessoais, consequências ou culturas, mas que fosse válida para todos os seres racionais, em todas as circunstâncias. Uma moralidade que viesse da própria razão. Para Kant, a moralidade não é sobre a busca da felicidade ou do prazer, nem sobre evitar a dor. Não é sobre o que funciona ou sobre o que a sociedade aprova. A moralidade verdadeira reside na intenção por trás da ação e na sua capacidade de ser universalizável. O cerne de sua ética é o imperativo categórico, que ele formulou de diversas maneiras. A primeira e mais famosa delas é: age apenas segundo uma máxima, regra de ação, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Parece complexo, mas significa basicamente: antes de agir, pergunte a si mesmo se você gostaria que a regra que você está seguindo se tornasse uma lei que todos, em qualquer lugar, devessem seguir. Se a resposta for não, ou se a universalização levasse a uma contradição, então a ação não é moral. Nesta primeira parte, vamos desmistificar essa primeira formulação, entender o que significa máxima e como aplicá-la em exemplos práticos. Prepare-se para um exercício de lógica moral que pode mudar a forma como você enxerga suas próprias escolhas. Continuando nossa jornada pela ética kantiana, após desvendar a primeira formulação do imperativo categórico, age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal, Kant nos apresenta outras facetas igualmente poderosas desse princípio moral. A segunda formulação é particularmente revolucionária e ressoa profundamente com a ideia de dignidade humana. Kant nos diz: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como meio. O que isso significa? Significa que nunca devemos tratar a nós mesmos ou a outras pessoas meramente como objetos ou ferramentas para atingir nossos próprios objetivos. Cada ser humano possui um valor intrínseco, uma dignidade incondicional que não pode ser trocada, comprada ou vendida. Pense nisso. Quando usamos alguém para um fim egoísta, estamos negando a sua autonomia, a sua capacidade de ser um agente moral racional. Estamos reduzindo-o a um simples instrumento. Para Kant, a moralidade exige que reconheçamos a capacidade de raciocínio e a autodeterminação em cada indivíduo. Essa ideia é a base para muitos dos nossos conceitos modernos de direitos humanos e justiça. A partir dessa formulação, Kant nos convida a imaginar um reino dos fins. Este não é um lugar físico, mas um ideal moral, onde todos os seres racionais agem de acordo com o imperativo categórico. Nesse reino, cada indivíduo é tanto um legislador quanto um sujeito da lei moral. Cada um age de forma autônoma, tratando a si e aos outros sempre como fins e não como meros meios. É uma visão utópica, sim, mas serve como um norte para a construção de uma sociedade verdadeiramente ética. Excelente! Vamos para a parte 3 da nossa exploração do imperativo categórico de Kant. Narração. Parte 3. Autonomia, dignidade e os limites da moralidade. Continuando nossa imersão na ética kantiana, já vimos como o imperativo categórico nos convida a agir de forma universalizável e a tratar a humanidade sempre como um fim em si mesma. Essas formulações nos levam a um conceito central na filosofia de Kant: a autonomia da vontade. Para Kant, a verdadeira moralidade não pode vir de fora. Não pode ser ditada por Deus, pela sociedade ou por nossos próprios desejos e inclinações. Ela deve vir de dentro,
da nossa própria razão. Agir moralmente é agir de forma autônoma, ou seja, dar a lei a si mesmo. É por isso que ele enfatiza a dignidade do ser racional, porque somos capazes de agir de acordo com a razão, e não apenas por instinto ou desejo, somos seres com valor incondicional. Isso nos diferencia de tudo o mais na natureza. Um animal age por instinto, uma máquina por programação, mas um ser humano, quando age moralmente, o faz por um reconhecimento racional do dever, e não por coerção ou recompensa. Essa capacidade de se autodeterminar, de ser a fonte da sua própria lei moral, é o que confere a cada pessoa um valor absoluto. A ética kantiana, no entanto, não está isenta de debates e críticas. Por ser tão focada na razão e na universalidade, alguns argumentam que ela pode ser rígida demais, sem dar espaço para as nuances das situações reais ou para o papel das emoções na moralidade. Outros questionam se é sempre possível universalizar todas as nossas máximas sem cair em contradições. Mas, independentemente das críticas, o legado de Kant é inegável. Sua ênfase na dignidade da pessoa, na importância da intenção e na busca por princípios universais da moralidade moldou grande parte do pensamento ético ocidental e continua a ser um pilar fundamental para discussões sobre justiça, direitos e deveres em nosso mundo complexo. Chegamos ao fim da nossa profunda imersão no imperativo categórico de Immanuel Kant. Percorremos a primeira formulação que nos convida a agir de forma universalizável. Exploramos a crucial segunda formulação que nos exige tratar a humanidade sempre como um fim em si mesma, nunca como mero meio. E compreendemos a centralidade da autonomia da vontade e da dignidade que dela emana. Vimos que para Kant, a moralidade verdadeira brota da razão e da nossa capacidade de nos autodeterminar. Apesar de ser frequentemente percebida como rígida, a ética kantiana oferece um alicerce sólido para pensar a moralidade de forma universal, transcendendo culturas e preferências pessoais. Ela nos lembra da nossa responsabilidade intrínseca como seres racionais, capazes de agir não por inclinação, mas por dever. Essa perspectiva nos empodera, pois coloca em nossas mãos a capacidade de construir um mundo mais justo e ético, agindo de forma que gostaríamos que todos agissem. O legado de Kant é imenso e continua a influenciar o pensamento contemporâneo em diversas áreas, da ética profissional aos direitos humanos. Sua ênfase na dignidade incondicional de cada indivíduo é um lembrete poderoso em um mundo onde a instrumentalização do outro é uma tentação constante. Ao nos convidar a refletir sobre as máximas de nossas ações, Kant nos oferece uma bússola moral para navegar pelos complexos dilemas da vida moderna. Qual formulação ou ideia de Kant mais ressoou com você hoje? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Seu ponto de vista é muito valioso para o resumo intelectual.